Oi, gente, tudo bem? Legal. Estão ouvindo aí? Bacana? Quero fazer um vídeo hoje aqui falando sobre o Amazonas. E eu vou tentar ser bem rápido, porque hoje eu estou aqui em São Paulo e tem surgido muitas perguntas sobre o que está acontecendo na Amazônia, tá? Então, tem muitas informações erradas e muitas pessoas que aprenderam de uma maneira errada também sobre o Amazonas. Então, eu vou começar a falar aqui sobre o que é a Amazônia e o que é o Amazonas. Eu sou do Amazonas, tá? O Amazonas, ele tem a parte da floresta, maior parte da floresta da Rainforest, da Rainforest do mundo. O Amazonas tem 1.700.000 quilômetros quadrados. Toda a Amazônia, toda a floresta amazônica, ela tem um pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Toda a Amazônia inclui a Amazônia Internacional, que são os países como Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guianas Francesas, Guiana Inglesa, Suriname. Então, todos esses países aí fazem parte também da Amazônia. Só para a gente entender quando a gente fala sobre a Amazônia, sobre a floresta, que tanto estão falando agora. No Brasil, nós temos a maior parte. Tá? Nós temos Roraima, um estado bem pequeno, o Pará, Mato Grosso, Acre, Amapá, Tocantins, uma parte do Mato Grosso, Rondônia. E todos esses estados aí, eles estão bem destruídos. A parte da floresta amazônica está bem destruída já há muito tempo. A parte mais preservada da floresta é o Amazonas. É o estado do Amazonas. É a parte mais preservada. E por que ela é preservada? Então tem muitas perguntas aí, muitas dúvidas. Por que ela é preservada? Porque é assim, ó. Aí vocês vão entender o que está ocorrendo hoje sobre as queimadas. Por que o Amazonas tem a parte da floresta mais preservada? Porque a água do rio Amazonas, ela sobe. É uma explicação que nós damos lá, todos os guias do Amazonas dão essa explicação para os turistas que vão lá visitar, que é importante saber mais ou menos como é que o rio reage lá no Amazonas. Ele sobe de janeiro até junho, cerca de 12 a 15 metros. 12 a 15 metros nesses 6 meses, nesse período de 6 meses. Final de dezembro até junho. Sabe o que é 12 a 15 metros de água? É muita água. 12 a 15 metros de água. Quando a água sobe, ela inunda uma parte da floresta amazônica. Ela inunda uma parte da floresta amazônica e fertiliza a terra. Então, depois desses 6 meses da água subindo, a água vai baixar. Então, a partir de julho, agora a água está baixando. Tá? Julho vai baixando e ela baixa mais ou menos 10 a 20 centímetros por dia. 10 a 20 centímetros por dia. É muita água. É muita água. 10 a 20 centímetros por dia, às vezes até mais. Tá? E ela vai baixar até meados de dezembro. E isso tudo também, junto todos esses 6 meses aí, equivale a mais ou menos 12 a 15 metros de água baixando. Quando ela baixa, ela deixa a terra bastante rica. Fertiliza a terra. E os caboclos, os nativos, eles usam para plantar, especialmente plantações pequenas, melancia, maracujá, mandioca, etc. Agora, são poucos os agricultores, tá? Porque o Amazonas é muito rico. Devido a essa água subir e baixar, a terra é muito rica e tem muitas árvores frutíferas lá. Então o caboclo, lá o nativo, ele não precisa realmente plantar. Tá?
Ele não precisa plantar, porque ele vai dentro da floresta e ele vai retirar da floresta tudo que ele precisa, tudo que a família dele precisa. O açaí. No sul, eu moro aqui em São Paulo e o pessoal só conhece o açaí. Tá? O açaí, ele é muito importante e ele substitui o leite. Todas as vitaminas que você encontra no leite, cálcio, a vitamina B, etc., você vai encontrar no açaí. O açaí, que conhece um pouco mais de 10 anos, com essa febre do açaí no Rio de Janeiro, em São Paulo, depois foi para a Europa, então, nós já conhecemos há bastante tempo. Porque nós não temos muito gado. Nós não temos muito gado no Amazonas, porque com essa subida e esse nível da água subindo e descendo, lá 6 meses sobe, 6 meses desce, onde é que você vai colocar o gado? Onde é que você vai colocar o gado? Você não tem onde colocar o gado. O gado fica muito difícil de você manusear lá, colocar, tirar. Então não tem leite. Então as crianças lá, quando eu era pequeno, eu tomava chá de todos os tipos, e o açaí, a partir de 6 meses, ele vai nutrir a criança lá com todas as vitaminas que ele precisa, porque não tem leite. Tá? Não tem leite. Então, outras frutas também substituem o que você precisa. A castanha, você acha castanha no mato, castanha brasileira, você acha na floresta. Você acha tudo que você precisa na floresta. Você vai caçar, você não precisa ter gado também para você ter carne, porque você vai caçar, você caça capivara, você caça anta, você caça vários animais. Então você não precisa realmente fazer plantação ou você ter gado. Não é só precisar, também é o costume. O caboclo, ele não é acostumado. O índio, ele não é acostumado. E esse conhecimento de criação chegou com os europeus no século XVII. O século XVII chegou. Então, é muito novo isso para o pessoal do Amazonas, tá? Então, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje com as queimadas? Isso é importante, que o mundo inteiro está vendo isso aí, estão de olho lá na Amazônia, mas isso já acontece há muito tempo. Muito mais do que eles imaginam. Nós calculamos aí um pouco mais de 1000 anos, talvez, 1500 anos, porque são plantações pequenas, são monoculturas. Como eu acabei de falar para vocês, o índio, o caboclo, ele não precisa plantar. O índio, especialmente, ele só planta mandioca. É a mandioca que vai dar o sustento para ele, a base alimentar. A base alimentar, o que ele precisa com a mandioca, ele faz a farinha de mandioca, ele faz a farinha de tapioca, ele retira o suco do tucupi, ele faz o beiju, ele faz o pé de moleque, então ele faz diversos tipos de pratos aí sem necessidade de plantar outra coisa. Ele não planta mais do que isso. Só que ele precisa levar aquela roça dele, que é a plantação da mandioca, a cada 2 anos, um pouco mais de 2 anos, ele muda. E quando ele muda, ele vai tocar o fogo ali, especialmente nesta época. O pessoal do Amazonas sabe muito bem isso, que é a época de agosto e setembro. Então, essa época agora vai ter mais queimada. Tá? Vai ter mais queimada. Eu estava falando aqui pro pessoal em São Paulo, eles acharam assim que eu estava inventando os números até. Mas onde é que você tira número? Mas eu calculei junto com o INPA, que eu trabalho há um pouco mais de 30 anos, levando os biólogos, levando os cientistas para fazer as pesquisas dele na floresta. E a gente calcula mais ou menos assim, 92% dessas queimadas são queimadas pequenas, tá? Fazendo a plantação de mandioca ali mesmo. Recentemente eu tive 2 meses, eu fiquei lá no Amazonas, fiquei no mês de junho e julho, eu fiquei lá, um pouco de agosto, julho e agosto, e não vi queimada. Vi uma queimada em 2 meses, que é justamente sobre isso, a queimada no quintal do caboclo ali para fazer aquela plantação de mandioca. Ele vai fertilizar a terra, é um costume milenar, isso é um costume milenar, e é muito irrisório isso aí, é irrisório. 2%, nós digamos assim, 2% são acidentes da floresta, e os outros 4% nós esperamos que sejam irrelevantes,
mas são aquelas empresas, são fazendas que não são tanta coisa assim, que são criminosos, mas não vale todo esse alarde hoje. Mas o que vale esse alarde aí, toda essa polêmica que estão girando sobre isso? As queimadas não são tão perigosas quanto a exploração do subsolo. A exploração do subsolo. A gente vai ver isso aqui que é interessante, porque quando a gente começa a falar política, o presidente estava falando das ONGs ali, acho que ele mencionou que estavam tocando fogo. E é interessante, porque as ONGs são importantes aqui. Eu estou em São Paulo, mas estou falando que a minha cabeça está lá no Amazonas, está lá com o meu pessoal todo. Mas é importante. Eu trabalho há mais de 30 anos e eu vou contar uma história bem rápida para vocês. Há 25 anos, eu estava com uma turma de tradutores. Estava o Piro, um grande amigo meu, estava o Paulo e outros tradutores. Nós estávamos com uma ONG que eles iam fazer um trabalho muito bonito. Oi, Gianni, tudo bem? Estavam fazendo um trabalho muito bonito que era, gente, americanos. Olha como isso é um trabalho maravilhoso. Eles estavam indo nós viajamos 2 dias de barco até um pequeno vilarejo perto no Pará, no interior do Pará, ali perto de Santarém, no Rio Tocantins. E nós fomos com os médicos, cirurgiões, oftalmologistas. Eles foram fazer cirurgia de cataratas. Cirurgia de cataratas em pescadores, tá? Especialmente em pescadores, porque os pescadores lá do Amazonas, eles têm uma época quando o rio está muito cheio, eles ficam o dia inteiro numa plataforma que eles chamam de espera. E eles ficam aguardando o cardume de peixe vir. E o olho dele fica grudado ali na água, ele fica olhando para a água o tempo inteiro. Então o sol bate, o reflexo vem, e com menos de 30 anos de trabalho lá, eles chamam de carne crescida. A carne crescida é a catarata, né? Ficam cegos. Então, jovens com um pouco mais com 40 anos, 50 anos, estão cegos com catarata. Então, esse pessoal foi lá fazer essa cirurgia neles, uma cirurgia muito delicada, mas nós tivemos muito sucesso e foi um trabalho muito bonito. Agora, abre-se um parênteses aí e deixa eu falar para vocês um detalhe. De repente, nós estávamos lá, todo o pessoal dentro da água, e veio um do pessoal do grupo, tirou um saquinho com água, um saco pequeno com água, tá? Um saco pequeno com água. Ele disse, por que ele está tirando aquela água? Por que ele está tirando aquela água ali? Depois era um saco com zip e guardou aquela água. A gente ficou assim, e cara, é muito estranho, porque tirar uma água ali, e é um rio, para quem conhece aquela região, ali perto daquela região de Santarém, é um rio muito rico em bauxita e outros minérios também. Tá, o que a gente vai fazer? Nós falamos lá, mas não dá para você imaginar o que é. E voltamos, isso foi há um pouco mais de 20 anos atrás, e eu nem imaginava ir vir para São Paulo. E hoje eu cheguei aqui em 99, então isso aconteceu há 27 anos atrás, 28 anos atrás, quando ele pegou esse exemplar d'água lá na região perto de Santarém. Perto de Santarém, foi nessa vila que nós estávamos lá fazendo com essa ONG. Bom, 10 anos atrás, eu estava fazendo fui convidado para fazer uma visita técnica em 2010 com estudantes da faculdade de Western, Estados Unidos, e nós fomos exatamente para esse local onde eu estive há um pouco mais de 25 anos atrás, e membros dessa ONG estavam tirando água ali, mas vejam bem, eles foram fazer um serviço ali,
Bom, que jamais. Seria muito difícil outro grupo ir lá fazer esse serviço, fazer uma cirurgia de catarata nos pescadores, estavam cegos lá. Então, 10 anos atrás eu fui lá novamente, e o que eu vi? O que foi que eu vi? Lá perto de Santarém, a 4 horas de lá, exatamente no local onde eu estive há 25 anos atrás, uma grande, imensa mineradora. Uma imensa mineradora estava lá. Eu achei incrível. É a cidade, uma cidade muito pequena, se não me engano, a Pauini. E foram falar a história dessa mineradora. Ela chegou lá, uma cidade muito pequena, com 5 mil habitantes, e em menos de um ano juntou 50 mil pessoas. Em menos de um ano juntou 50 mil pessoas, gente. Então vocês imaginam que em menos de um ano você está lá com 5 mil pessoas morando naquela cidade, menos de 5 mil pessoas, e de repente em menos de um ano juntar quantas vezes? 50 mil pessoas? 45 mil pessoas a mais? Entendeu? O impacto que isso tem na floresta, mas o impacto não é tão grande quanto que nós vimos. Quem já foi numa escavação de minério, essa região muito rica em bauxita e outros minérios também, até inóbio, aquele minério lá, quem souber aí, coloca, escreve aí, inóbio, que é feito para fazer foguetes. É muito rica essa região, é muito rica. Eu nunca imaginei, assim, nós tínhamos ver aquilo que eu vi, uma destruição tão grande. A primeira vez que eu saí do Amazonas foi em 89. Eu tinha 21 anos quando eu fui para a região do Nordeste. E quando a gente navega, eu sempre viajei bastante pelo Rio Amazonas, a gente vê floresta e água, água e floresta, água e floresta. E a primeira vez que eu saí do Amazonas foi para a região do Nordeste, quando eu vi aquele cerrado ali, aquele sertão, dá uma tristeza na gente, porque para quem é do Amazonas e sabe o que é a floresta e vê aquele descampado assim, poxa, aquilo também era floresta. Então, quando eu vi aquilo lá, nessa cidade, dá vontade de chorar, porque eram caminhões com o pneu, tinha mais de 2 metros de altura. A profundidade lá eram mais de 15 metros dentro da floresta, aquela coisa enorme. Já tinha acabado, a floresta já tinha acabado ali, eles estavam só perfurando mais e mais para extrair o minério. E aí, eles foram levar os estudantes, né, eram CEOs, eles foram levar os estudantes para ver o que eles estavam preservando, na comunidade, né, que era a comunidade de 5 mil pessoas. Eles foram levar a gente, levaram num córrego, que eles disseram que aqui é a cabeceira do rio, num córrego muito estreito, que não dava 1 metro, telado com umas telas do lado, um pouco mais de 50 metros de tela, algo insignificante. E aí disseram que aquilo ali era a preservação que eles tinham feito. Os estudantes olharam para mim, né? E aí perguntaram: Josafá, o que você acha de tudo isso aí? Eu disse: olha, o que eu acho agora é que a mesma coisa que vocês acham. Isso aqui não tem nada a ver com o que eles estão fazendo lá do outro lado. Eles estão destruindo tudo. Eu, quando tinha 10 anos, na minha 4ª série, eu aprendi que quando você começa a furar um poço do jeito que eles estão furando ali, eles estão acabando com tudo. Todos os veios de água daquele rio estão sendo contaminados. Mas isso eu não aprendi agora, eu aprendi quando eu tinha 10 anos. Então qualquer leigo sabe disso. Não é agora. Então, eu imaginei isso há 10 anos quando eu fui lá. Eu imaginei assim, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, em pouco tempo,
eles vão contaminar toda essa água aqui. Então, quem for dar um Google aí, e vocês vão dar uma olhada no que está acontecendo hoje, ao redor de Santarém, aquelas praias bonitas lá de Tocantins, o Rio Tocantins. É isso. E é muito forte o que está acontecendo. Então, mais uma vez, não são só as queimadas. Aliás, nem são as queimadas o grande problema. O grande problema é isso aí. E quando nós falamos de ONG, também é isso. Tá? Uma outra história de ONG também. Tá? E eu estou falando para vocês que eu gosto de ONG. A ONG, ela colabora muito, tá? Mas tem todo esse behind the scenes aí por trás do cenário que acontece também, tá? Eu estava visitando uma outra comunidade lá, na beira do Rio Negro, e na comunidade, são comunidades bem humildes, são casas de madeira. Nós dizemos que os amazonenses, os nativos, eles são os milionários sem dinheiro. Porque a gente chama que são milionários porque eles têm tudo o que precisam. Pode não ter dinheiro, mas tem um tucunaré fresquinho todo dia. Tem suco de açaí, tem castanha do Pará. Tem o que eles precisam para se alimentar todos os dias. Carne fresca, frutas, água abundante e um ar puro. Então, é tudo que eles precisam. E quando eu cheguei lá, nessa comunidade bem humilde, eu vi uma grama. Um gramado bem cortado, bem diferente. Aquela grama miúda de campo de futebol e uma igreja evangélica. Tá bom. Achei interessante. E fomos lá visitar. E por trás da igreja, disseram assim, quem foi que construiu isso? Foi uma ONG que veio aqui, um grupo de estrangeiros vieram aqui, construíram, deixaram um pastor, depois eles ensinaram outro a palavra e ficou outro também lá. E legal. Isso foi serviço de ONG. E é muito bonito isso, porque ensinar a palavra, colocar o pessoal, todo mundo atualizado com o que acontece por fora também. E realmente é triste. É bom que a gente conheça, é bom. Então a informação é muito importante para a gente poder falar, para a gente só não falar assim, olha, fizeram isso, ou não estão fazendo aquilo. Então é bom que a gente conheça. E eu posso falar com muita propriedade, porque eu sou filho do Amazonas, veja bem, do Amazonas. Tá? Mas eu conheço bastante a Amazônia inteira também. E aí lá atrás dessa igreja, no quintal, tinha um buraco. Um buraco bem fundo. E aí eu olhei pro buraco, tinha mais ou menos, acho que uns 20 metros, bem fundo. Eu disse, que buraco é esse aí? Não 20 metros não, mas eu acho que era bem fundo. Isso aí eles abriram para fazer uma fossa. Tá bom, uma fossa. E quando eu vi, a mais 4 metros, 5 metros, tinha outro buraco. E eu disse, e esse outro buraco? Disse, mas era para a mesma coisa. Abriram para fazer uma fossa. E eu fui contando, tinha mais ou menos uns 6 buracos, gente. Uns 6 buracos para fazer fossa ali. 6 ou 8 buracos. Então aquilo não era para fazer fossa. Aquilo não era para fazer fossa. Eles pegaram, saíram de lá, eu digo, e aí, o que eles fizeram? Eles saíram daqui e foram lá para outra comunidade, chegaram lá, fizeram outra igreja, cavaram um bocado de buraco também, cavaram bastante buraco. Então, por trás dessa benevolência que eles fazem, sempre tem algo, infelizmente, posso dizer que sempre, algumas vão e fazem só a benevolência mesmo, mas querem extrair alguma coisa, né? É bem delicado isso. Eu não queria acreditar nisso, não queria acreditar, mas eu tenho essa história para contar para vocês. Uma história diferente. Então, eu estava conversando com um amigo meu, Marco Lima, que trabalha também no Amazonas direto com índios, e disse, Marco, fala aí com teus amigos agora aí, porque com os meus, das tribos que eu trabalho, eu já sei o que eles pensam. E fala com os teus aí, o que
que eles acham também. Ele estava no Mato Grosso, e aí ele falou para mim, olha, ele disse assim, não só sobre as queimadas, né? As queimadas que nós estamos vendo hoje aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Europa toda, estão falando sobre as queimadas. Mas o que eles falam é da destruição, né? Da destruição e de pegar essa ingenuidade dos nativos, essa ingenuidade das pessoas que moram lá e que não imaginam que no quintal deles tem um poço de minério, porque o que eles querem é só viver na natureza, nada mais que isso. E a pessoa vai lá com segundas intenções para explorar. Então ele falou, olha, eles falaram para mim só que eles vão pagar bem caro. Vão pagar bem caro. Vide as pessoas que estavam fazendo o giral, né? E outro dique também ali para hidrelétrica no Amazonas. Então todos esses que estavam envolvidos nos últimos grandes na grande destruição do Rio Amazonas, da floresta, os últimos estão todos na cadeia ou estão pagando de alguma forma. E aí o pagamento é muito duro, que a natureza vem. E aí eu me lembrei do Ike Batista. Ele sempre foi meu ídolo, eu achava ele um cara milionário, o 7º homem mais rico do mundo, o homem mais rico do Brasil. Mas eu fiquei decepcionado, fiquei muito triste, aliás, muito mais triste do que decepcionado, um dia que eu soube que ele estava construindo o maior porto da América do Sul, não me lembro o nome agora, onde era no Rio Grande do Sul, e isso ia tirar o alimento de mais ou menos 200 famílias de pescadores. 200 famílias de pescadores que viviam aquilo há centenas de anos, né? Eram pescadores. E lá pescavam. E ele ia acabar com aquilo. Ele disse, não, mas ele vai ter que ter uma solução. Ele não pode tirar de uma hora para outra aquilo. E a resposta dele foi que cada um que ia seguir o seu rumo. Cada um ia seguir o seu rumo. E lógico, gente, os pescadores lá, humildes, não tinham como lutar contra o projeto do homem mais rico do Brasil, do 7º homem mais rico do mundo. Eles não tinham como fazer isso. Era muito dinheiro envolvido, eles não tinham como, eram humildes. Não dava. E você sabe o que aconteceu. Aí a gente não precisa nem entrar em detalhes. A obra teve que parar, os pescadores continuam lá, e o Ike Batista, você sabe como é que tá. Então a natureza, ela quer, tá? Ela quer que você pague, se você vai contra ela. Eu digo sempre quando eu estou com meus turistas no Amazonas, que eu sempre olho, eu gosto de assistir o filme do Avatar, eu já assisti umas 7 vezes e eu já chorei umas 10 vezes. Porque ele retrata bem parecido com o que acontece realmente. É muito delicado. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas aí de os poucos que estão me ouvindo. Quero agradecer vocês aí por ter esse tempinho. Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta aí, vocês podem mandar para mim. Obrigado, Giane. Obrigado, Francisco, meu amigo. Grande abraço. Olha aí, Cícero. Valeu. É engraçado que tem os estrangeiros que estão me contactando e perguntando se está queimando, se na minha tribo queimou lá, se estão tocando fogo no Amazonas. Então, só para a gente saber aí que Amazonas é diferente da Amazônia. E a gente pode ficar conversando aqui dias e dias, que tem muita curiosidade. Então, eu quero falar para vocês também que eu estou construindo um estúdio para a gente contar histórias sobre o Amazonas, contar histórias sobre a floresta, e acredito que em outubro vai estar pronto, tá bom? Aí eu quero colocar
uma história por semana, pelo menos, aí, e voltar na linha. Obrigado, gente. Valeu. Um grande abraço para vocês. Amanhã eu vou para Campo do Jordão, levar um pessoal para lá. Uma cidade bacana pra caramba. Em floresta bonita lá. Serra da Mantiqueira. Um abraço para vocês. Grande beijo. Tchau.